Portanto, como gostamos de fazer, vamos resumir, generalizando as nossas experiências anteriores. Portanto, vamos escrever isto na forma do teorema da igualdade das derivadas cruzadas e, portanto, o enunciado será: se a nossa função estiver definida num aberto de Rn, portanto, é uma função escalar, vai para o R, função escalar n variáveis, acrescentando que tem que ter a propriedade da função ser de classe C2. O que é que isto significa? Significa que derivadas parciais de primeira ordem em qualquer das n variáveis é uma função de classe C1. Em todo o ponto do aberto temos que derivar em ordem à variável j, após derivar em ordem à variável i. A função f no ponto A resulta na mesma expressão que derivar em ordem a i após derivar em ordem a j, f no ponto A. Portanto, é independente, portanto, se a função é de classe C2, a ordem pela qual derivamos não é importante. Mais ainda, até podemos generalizar mais isto. Portanto, isto tem ainda como um corolário que, se ainda conseguirmos garantir uma maior regularidade da função f, portanto, se a função f for de classe CK, podemos chamar CK, com o k maior que 2, certo? Portanto, se ainda o f for de classe CK, nós vamos poder generalizar a ordem, ou seja, a arbitrariedade da ordem até à ordem k. O que é que isto significa? Significa que, independentemente da ordem que vamos derivar, o resultado vai ser sempre o mesmo. Por exemplo, imaginem que temos uma função de 4 variáveis. Já vou dar um exemplo mais concreto, mas imaginem primeiro, temos uma função de 4 variáveis. Vamos derivar uma vez na primeira variável, 3 vezes na segunda variável e uma vez na quarta variável. Portanto, não temos derivada em ordem à terceira variável. Portanto, isto que aqui está vai dar o mesmo resultado que, por exemplo, fazer primeira derivada em ordem à quarta variável, depois podemos derivar, isto aliás vem da direita para a esquerda, certo? Temos o f e podemos derivar, por exemplo, primeiro em ordem à segunda variável, depois podemos ter a derivada em ordem à primeira variável. Pronto, aqui como tínhamos que fazer 3 vezes esta derivada, portanto aqui para isto dar certo, podemos meter ali o 2. Voltando ao nosso exemplo inicial, portanto o primeiro exemplo, em que a função tem só 2 variáveis, portanto a exponencial de x² mais y, e cujo resultado de derivar em ordem a x e a y, tanto fazia a ordem e dava esta função 2x vezes a exponencial. Portanto, podemos continuar, certo? Uma vez que a função derivada de segunda ordem é uma função contínua, não é? Portanto, já estamos, no fundo, com a classe C2, só que esta função pode ser, também é contínua, portanto, podemos continuar e dizer que é de classe C3 e, portanto, por exemplo, agora podemos pegar neste resultado e fazer derivada, por exemplo, outra vez em ordem a x. Portanto, ficará D1 aplicado a D1, D2 de f, que se poderá escrever como D1, como se fosse ao quadrado. Portanto, vamos derivar 2 vezes em ordem à primeira variável, uma vez à segunda, e, portanto, isto é derivar esta função, que é o produto de 2 funções em x. Portanto, temos a derivada do produto, sendo que a derivada do 2x é 2 a multiplicar pela segunda função, que é exponencial, mais derivada da segunda função, que é x, é 2x, portanto vamos ter 2x
ao quadrado, vamos ter 2x vezes 2x, vezes a exponencial x quadrado mais y. E poderíamos continuar, mas em vez disso o que eu quero ver é se eu fizer por uma outra ordem qualquer. Portanto, imaginem que vamos fazer D1, D2, D1. Certo? Portanto, o que é importante é que nós estamos interessados em derivar 2 vezes em x e uma vez em y de f. Certo? Portanto, aqui é óbvio que isto vai logo acontecer, não é? Porque já tínhamos esta igualdade. Portanto, temos que derivar em ordem a x, outra vez a função 2x é x quadrado mais y, e obviamente que o resultado vai ser o mesmo. E ainda podemos fazer outra troca de ordem. Podemos primeiro derivar 2 vezes em x e finalmente derivar uma vez a y. Pronto, então aqui se calhar temos que recuperar a memória do que é a derivada uma vez em x desta função. Portanto, derivamos uma vez, fica 2x exponencial de x quadrado mais y. Portanto, agora derivamos outra vez em x, derivada essa que é a derivada do produto das duas funções. Portanto, função em x, a primeira dá 2 vezes a exponencial, mais a derivada desta em x dá o 4x ao quadrado vezes a exponencial. E agora temos que fazer o quê? Temos que derivar a y. Só que temos também a regra da soma, derivada da soma, só que esta derivada é igual a ela própria, vai dar a própria função. Temos aqui assim o y, certo? Aqui temos na exponencial, portanto o resto funciona como constantes. E, portanto, este resultado, no final, a derivação em ordem a y disto vai dar 2 vezes x quadrado mais y, mais 4x² vezes a exponencial. E isto é exatamente o mesmo resultado que os resultados anteriores deram.